Bom dia. Esta é uma pesquisa intitulada de Impacto das Estradas na Fauna Silvestre, uma comparação entre estradas pavimentadas e estradas de terraplanagem, apresentada no quinto Fórum Online Educação, Meio Ambiente e Sustentabilidade, com eixo temático em Biodiversidade, Unidades de Conservação e Biomas em Risco, de autoria de Arthur da Silva Barbosa, Andressa Moreira da Silva, Agda Raíssa Oliveira da Silva, Romero Luiz Salles Filho, Wallace Rodrigues Telino Júnior e Raca Maria Lira Neves. Bem, atualmente existem diversos debates sobre as questões ambientais do nosso planeta, visando uma vida sustentável sem que afete os recursos para as gerações futuras. Contudo, a economia do nosso país ela está intimamente relacionada ao desgaste ambiental. Até mesmo questões como as rodovias, que interliga diversos locais, cidades, transporta recursos, pessoas, etc., eh, ela estão diretamente relacionada a desgastes ambientais. As rodovias, ela possui uma extensa malha em nosso país, mas também existe as estradas de terraplanagem, que eh, tem um número muito maior que rodovias pavimentadas em questão de malha. E essas estradas, no geral, elas afetam diretamente a biodiversidade. De que forma? Com a fragmentação dos habitats, com atropelamentos diretos da fauna silvestre, entre diversos outros fatores, sendo estes os mais visíveis. Desta forma, objetivou-se com esta pesquisa verificar o índice de atropelamento e as espécies mais afetadas em dois trechos de uma rodovia do Agreste Meridional de Pernambuco, eh, catalogando as espécies atropeladas em ambos os trechos, assim como obtendo o quantitativo de atropelamentos por espécie, a incidência de atropelamento e a diferença entre as espécies silvestres mais atropeladas em um trecho e no outro trecho desta rodovia. Bem, as rodovias as rodovias que foram estudadas as rodovias e estradas que foram estudadas do Agreste de Pernambuco foram a BR-423 no trecho Garanhuns-Jupi e a mesma rodovia sentido Garanhuns-Iati. Já as estradas de terraplanagem estudou-se a Estrada do Mundaú, que liga Garanhuns a Saloá, e a estrada ligando Terezinha a Saloá. Ambas as rodovias possuem uma extensão de 40 quilômetros. A gente foi estudado uma extensão de 40 quilômetros dessa rodovia. E as estradas de terraplanagem, a primeira foi estudado 25 quilômetros, a segunda 15 quilômetros, totalizando de estrada de terraplanagem 40 quilômetros, o que pode fazer uma comparação com ambas as rodovias. No que trata-se das coletas, elas deu seu início em outubro de 2023 a maio de 2024. Elas foram realizadas por veículo da instituição a 50 quilômetros por hora, com pelo menos dois observadores, para se ter noção de ambos os lados da rodovia. As coletas de dados elas ocorreram mensalmente durante 4 dias, sendo de forma alternada, ou seja, uma rodovia, uma estrada, uma rodovia, uma estrada, nos primeiros horários da manhã, para evitar a retirada desses animais por carniceiros, por exemplo. Em se tratando dos animais atropelados, estes foram identificados, fotografados, se necessários encaminhados para o laboratório de zoologia da UFAP, para que profissionais especializados, além da utilização de guias, se fossem necessários para a identificação dos animais. Posteriormente, esses animais eram removidos da pista para evitar a atração de carniceiros e novos acidentes com isso. Em se tratando da estatística, das análises estatísticas, somente foi possível realizar essas análises para as rodovias, visto que as estradas de terraplanagem possuíam um quantitativo muito baixo, o que inviabilizou a aplicação de testes. E todos esses testes foram realizados no programa R. Bem, eh, aqui na figura 2 ele é evidenciado os atropelamentos nas estradas de terraplanagem, o somatório entre elas, já que as estradas de terraplanagem elas tiveram um índice muito baixo de atropelamento, sendo na primeira estrada, a E1, ela teve
um indivíduo de Rhinella dipitica, que é o sapo-cururu, e um indivíduo de Amphisbaena alba, que é a cobra de duas cabeças. Já na estrada 2, ela teve um quantitativo de 6 indivíduos de Rhinella dipitica, que é o sapo-cururu. Então, somando-se essas duas estradas, comparando-se com que no final era 40 quilômetros, o somatório das duas, comparando-se com cada uma das rodovias, que totalizava o estudo com 40 quilômetros, evidencia que as estradas de terraplanagem teve um índice bem inferior a estradas pavimentadas. Contudo, Lima, em 2017, ele cita e evidencia um fato de que, apesar do baixo índice de atropelamento das estradas de terraplanagem, estas podem ser iguais ou até mesmo superiores às estradas às estradas pavimentadas. Por quê? Porque a malha rodoviária, a extensão da malha de estradas de terraplanagem é muito superior a estradas pavimentadas. O que se comparar, eh, em comparação, esses atropelamentos em terraplanagem podem até ser superior ou iguais às estradas às estradas pavimentadas. Bem, quando comparados então as duas rodovias entre si, obteve-se que a R1, a rodovia 1, ela apresentava mais que o dobro de animais atropelados do que a rodovia 2. Assim, foi agrupados em mamíferos, os animais foram agrupados em mamíferos, aves, reptilianos e anfíbios para utilizar o teste de Q quadrado. Contudo, não houve significância para a questão da frequência dos atropelamentos, ou seja, as frequências de atropelamentos elas diferiam, eram individuais, entre as rodovias. Ainda percebe-se que a R1 tem bem mais atropelamentos que a R2. Então, foi utilizado o teste de amparamento de Wilkes-Cohn-Mann-Whitney para verificar a mediana das rodovias e percebeu-se que a mediana difere entre elas. Em se tratando das espécies catalogadas, a figura 5 ela traz o quantitativo de espécimes atropelados por espécie, registrado durante a pesquisa tanto na R1 quanto na R2, e aqui evidencia os três animais mais atropelados: o Rhinella dipitica, que é o sapo-cururu, o Cerdócio tous, que é a raposa, e o Didefs albiventes, que é o gambá de orelha branca, também conhecido como caçaco. Em se tratando do Rhinella dipitica, ele obteve 30% do total de animais atropelados na rodovia 1 e 48% do total de animais atropelados da rodovia 2. Contudo, esses animais estavam com. Eles tinham atropelamentos desses animais, claro, mas houve um pico de atropelamento em dias específicos. Ou seja, na rodovia 1, em 11 de janeiro, houve o pico de atropelamento. Na rodovia 2, em 14 de março, houve o pico dessas espécies atropeladas. E nota-se aqui a pluviometria para os meses de janeiro e março nesses respectivos dias comentados. E percebe-se que houve chuvas nesse dia em específico, o que pode ter causado a questão da reprodução explosiva dessas espécies, que quando tem a incidência de chuva e a pluviometria aumenta, esses animais eles tendem a aumentar sua reprodução, o que pode explicar o fato deles terem sido mais atropelados nesses dias específicos. Assim, para você ter uma noção da precipitação versus o número de atropelamentos da rodovia, foi utilizado o teste de correlação de Spearman. Na rodovia 1, ele teve uma leve correlação positiva fraca. E na rodovia 2, não houve correlação entre essas variáveis de precipitação e número de atropelamentos. Contudo, percebe-se que para algumas espécies, essa questão de dias chuvosos,
de pluviometria afeta diretamente o atropelamento delas. Como o cágado, que é o Mesoclimus tuberculata, ele, em dias chuvosos, eles tendem a deslocar mais, o que pode ocasionar os seus atropelamentos. Já o sapo cururu, o Rhinella dipitica, ele, em dias chuvosos, ficam espalhados em corpos de água, e em dias secos são influenciados pelas pancadas de chuva. E se essas chuvas estiverem no trecho, na rodovia, essas poças de água, esses corpos de água, ele pode sofrer com os atropelamentos, como foi visto no dia na questão da pluviometria sobre esses indivíduos. Quanto aos animais, as espécies mais atropeladas, a primeira, como foi visto, o Rhinella dipitica, como evidenciado na figura 8. A figura 9, ele evidencia o Cerdocitous, que é a raposa, onde na rodovia 1 ele teve 16% dos atropelamentos totais e na rodovia 2, 15% dos atropelamentos totais. É, o que é o que pode ser visto em outras pesquisas também, como a de Santos Neta e colaboradores, assim como a de Barbosa e colaboradores em 2025, inclusive, assim como outras pesquisas, e evidenciando que esse animal é bastante atropelado e evidenciado em pesquisas. Santos Neta e colaboradores, eles também comentam um fato de que as raposas, elas tem sua movimentação por ser um animal também carniceiro, que pode vir a ter hábitos carniceiros, ele anda no interior, no decorrer da rodovia e pode ser acometidos pelo atropelamento. Mas também esses indivíduos são vistos como azedos. O que isso significa dizer? Significa dizer que esses animais transmitem o vírus da raiva e eles podem muitas vezes ser atropelados intencionalmente por motoristas devido a essas questões. Com a figura 10, ela evidencia o terceiro animal mais atropelado, que deve ser a biventres. O gambá da orelha branca, também conhecido popularmente como caçaco. Em ambas as rodovias, ele teve um atropelamento total de 8% de todos os indivíduos, de todas as espécies, ou espécimes. E esse animal, nota-se na figura que ele carrega seus filhotes. O indivíduo adulto carrega seus filhotes. Ou seja, evidencia que não somente animais adultos, mas animais jovens também podem ser acometidos por atropelamento, inclusive em sua época reprodutiva. Aqui foram agrupados algumas espécies atropeladas nas rodovias. Aqui é o grupamento de mamíferos e aves. O primeiro indivíduo, o A, é a raposa, o Cerdocitous. O B é o mão pelada, o Próximo Cacrivorus. O C é o caçaco, né? O Didelphis albiventris. O D, o ano branco, que é o guiraguira. E o E é o tizil, que é o Volatina jacarina. Quanto ao grupamento agora dos répteis e anfíbios, o A é o papavento, Polychron acorirostris. O B é a cobra verde, o Leophis typhlosus. O C é a cobra de duas cabeças, é a Amphisbaena alba. O D é o Mesoclimus tuberculata e o E é o sapo cururu, o Rhinella diptyca, o indivíduo mais atropelado em todo o experimento. Assim, conclui-se que rodovias elas possuem maior intensidade de tráfego e, com isso, possuem um maior atropelamento, consequentemente. Os sapos cururus, eles são bastante atropelados, principalmente quando se tem um aumento na pluviometria e a incidência de chuvas. Assim, também é bem importante evidenciar a questão da raposa, que é um animal de grande porte e pode ser atropelado intencionalmente, inclusive, e esse animal, por ser de grande porte, pode ocasionar um acidente mais grave. Por fim, esses dados aqui evidenciados, eles têm o intuito de ser divulgados para mitigação de,
para mitigações e medidas mitigadoras em rodovias, assim como a mitigação de atropelamentos dessas espécies muito acometidas, o que pode ocasionar risco de extinção futuramente a espécies que são tão atropeladas nas rodovias. Eu queria agradecer a todo mundo que assistiu até aqui e também queria depositar meus agradecimentos ao FAP por conceder o transporte para a realização da pesquisa, assim como o Laboratório de Estudos em Zoologia, o FAP, que ajudou na questão da identificação, por todo o apoio, por fornecer equipamentos para a realização da pesquisa, e a FACEP, por conceder uma bolsa para a realização da pesquisa, que permitiu ter um bom desenvolvimento na pesquisa. Para finalizar, eu só queria trazer uma citação que eu gosto bastante e que eu costumo trazer em meus trabalhos de Jurassic World Domínio, de 2022, que diz o seguinte: agimos como se estivéssemos sozinhos, mas não estamos. Fazemos parte de um sistema frágil, composto por tudo que é vivo. Se quisermos sobreviver, temos que coexistir. Agradeço a participação a presença de todos e obrigado por assistir.